Mas por que eu saí do Brasil, então? Eu voltei, eu quero ficar no Brasil, eu queria ficar no Brasil, eu tinha vontade de ficar no Brasil, tá? Não tinha vontade de voltar para a Austrália, porque eu tinha uma carreira no Brasil, eu tinha encontrado um emprego legal, uma empresa que eu gostava de trabalhar e tudo. Só que no meio do caminho, eu encontrei a minha esposa, que a minha esposa é pesquisadora hoje, ela faz pesquisa na área de câncer de próstata, e ela, desde sempre, assim, foi apaixonada com pesquisa. Então, ela realmente era o exemplo de pessoa que, assim, amava o que fazia. Eu conheço muitos profissionais da minha área, biomedicina, que se formaram, não encontraram um emprego em biomedicina e foram fazer mestrado e doutorado porque não tinham oportunidade no mercado. Normalmente, essas pessoas se veem muito frustradas com o trabalho de ciência, com o trabalho de pesquisa. No caso da minha esposa, ela queria seguir a carreira acadêmica. Então, é um pouco diferente. Então, você via esse amor, essa vontade de trabalhar. Em 2020, estoura a pandemia, né? E ela já queria sair do Brasil. Por quê, pessoal? Aqui que vem o negócio. E aqui vem os dados que eu falei com vocês que eu ia trazer, né? Bom, eu falei para vocês que os cortes na ciência e tecnologia, eles não começam no governo Bolsonaro, eles vêm lá do governo Dilma, tá? Com a crise, eles se intensificam muito. Você pegar aqui, ó. Esse aqui é o orçamento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, tá? E vocês vão lembrar bem que em 2016 ocorreu a fusão do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações com o Ministério das Comunicações. Vocês lembram disso? O Ministério das Comunicações foi inserido dentro da Ciência e Tecnologia. Então, o que a gente vê de orçamento aqui, a partir de 2016, ainda é dos dois, tá? Até 2020, quando ele foi desmembrado. E aí você começa a ver o abismo que nós estamos. Então, o orçamento em reais, tá? Em bilhões de reais, na época ali, final do governo Lula, início do governo Dilma, era 11 bilhões de reais, tá? Em média, atualizados pela inflação. Beleza? E esse orçamento começa a ser cortado. Esses cortes, pessoal, vêm de várias análises da política industrial e inovação que não viam o retorno dos investimentos em ciência e tecnologia e também uma questão estratégica que o Brasil foi tomando decisões estratégicas erradas perante o valor que ele tinha à disposição. Eu acredito que diminuir investimento em ciência e tecnologia é caminhar para o fracasso, é caminhar para o fim do desenvolvimento econômico, tá? Vou explicar para vocês isso aí, mas eu não consigo dizer para vocês as causas dos cortes, principalmente no governo Dilma, que historicamente o governo petista, né, foi um governo que investiu muito em ciência e tecnologia, investiu em educação. Então a gente não consegue entender exatamente isso, é fruto de pesquisa até hoje. Por que o governo parou de investir? Você teve o Ciências Sem Fronteiras, o programa, ele por algumas linhas de pensamento ele é considerado um fracasso, porque você não tem como linkar o investimento, acho que foi 2 bilhões de reais investidos no Ciência Sem Fronteira, foram mais de 100 mil alunos enviados para o exterior, incluindo pós-graduação e graduação, e você não consegue ver o retorno disso, tá, diretamente. Esse é um problema sério, porque normalmente a ciência, pessoal, ela não retorna imediatamente, tá? Então tem uma discussão aí se houve ou não retorno, porque ela não retorna hoje. Você vai ter um retorno daqui 10, 15, 20 anos, tá? Você não pode cobrar de um pesquisador o retorno que o cara está pesquisando células, está pesquisando como é que funciona lá o mecanismo das células do testículo masculino. Pô, isso não vai dar retorno hoje, entendeu? Então é meio complicado, tá? Fazer que o Ciência Sem Fronteiras não funcionou. Mas o fato é, esses cortes estão acontecendo, eles se intensificam na crise, e em um momento em que o Brasil parecia melhorar, tá? Que foi na época 2019, vocês podem lembrar ali do boom do mercado, você tem a Bolsa Brasileira, o Ibovespa, partindo de 65 mil da crise, 65 mil pontos, para mais de 100 mil pontos. Então as empresas brasileiras, elas cresceram muito de 2016 a 2019, tá? E não houve um crescimento no investimento em ciência e tecnologia, houve cortes. Esses cortes são inexplicáveis. Esses cortes aqui não têm justificativa para ocorrerem. Porque você tem um investimento, um aumento, tá? A recuperação da crise, o início da recuperação, e em vez da gente investir em algo estratégico que vai alavancar o país no longo prazo, nós cortamos. Continuamos cortando. Você pode até argumentar que a pandemia fez com que se cortasse ainda mais, só que em momentos de crise, todo mundo que investe no mercado financeiro sabe que em momento de crise é um momento de oportunidade.
É o momento de você fazer investimentos quando está todo mundo com medo e você sair da crise com resultados melhores do que você entrou. Na pandemia, de novo, a ciência brasileira ela foi cortada. E hoje, pessoal, o orçamento atualizado pela inflação, ele está na casa de 1,8 bilhões de reais. Isso se a gente considerar as despesas correntes, os investimentos e inversões financeiras, tá? O orçamento total, ele está na casa dos 4 bilhões, mas isso aí você tem pagamento, tem outros projetos e outros pagamentos, né, pagamento de manutenção, que não são para pesquisa em si. Então, esse gráfico aqui é interessante, ele vem da Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, da Lei Orçamentária e do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, que é realmente um orçamento dedicado ali à pesquisa brasileira, tá? E ele tá legal porque ele está atualizado pela inflação. Então, não adianta você falar que você aumentou de 1 para 2 bilhões, sendo que a inflação no período foi de 100%. Então, você não aumentou nada. Porque os 2 bilhões hoje compram o mesmo que 1 bilhão no período anterior. Então tem que atualizar pela inflação. Então esse aqui é o gráfico real que mostra, então, o orçamento das despesas correntes do Ministério de Ciência e Tecnologia. Beleza? Outra coisa que é extremamente importante, que influencia muito para uma decisão de sair do país. Valor nominal das bolsas de pesquisas da CAPES e do CNPq, pessoal. A CAPES está associada ao Ministério da Educação. Já é outro orçamento, você tem cortes também no Ministério da Educação, não trouxe aqui, mas a CAPES, ela também tem um objetivo ali muito mais de formar pessoal, tem pesquisa também, tá? Mas essas pesquisas, elas estão mais relacionadas às áreas de ciências humanas, pesquisa básica, tá? E o CNPq, apesar de também ter muita pesquisa básica, ele está mais relacionado às áreas que a gente considera áreas industriais, estratégicas industriais, que são áreas de engenharia, áreas de biotecnologia médica, química, tá? São áreas que vão biotecnologia, nanotecnologia. Ele é mais voltado para projetos que aplicação industrial. E a CAPES é mais voltado para projetos de pesquisa básica e projetos de ciências humanas, tá? Mas não tem uma regra clara para isso. Até hoje é muito difícil de entender o que é da CAPES, o que é do CNPq. Tem projeto para tudo que é lado. E você vai ter pessoas que recebem do CNPq, da CAPES, das FAPES, como eu falei, das FAPEMIGs, FAPESP, FAPERJ, tá? E outras. Então, um outro ponto é que essas pessoas recebem, esses pesquisadores, grande maioria, doutorandos e mestrandos, recebem bolsa. Bolsa. Não é um salário. Eles não têm nenhum direito trabalhista, tá bom? Então, as bolsas de doutorado hoje, na média, elas estão em R$ 2.200. Isso aqui é a grande maioria. Você tem alguns adicionais em pouquíssimos projetos, e algumas FAPs também tem alguns projetos que tem um extra ali, mas é muito pouco, assim, menos de 1%. A grande maioria dos doutorandos do Brasil recebe R$ 2.200 e a grande maioria dos mestrandos recebe R$ 1.500, tá? É uma vergonha. É uma vergonha. Por quê? A pessoa faz a graduação cerca de 4 a 5 anos, ela fica no mestrado 2 anos e ela fica no doutorado 4 anos. Então você pensa, você investiu num profissional de alta capacidade intelectual, 5 anos para formar na graduação, 2 anos no mestrado, 7. 4 anos no doutorado, 11 anos. 11 anos. E o maior salário, que não é salário isso aqui, é uma bolsa, o maior salário que ele vai receber é R$ 2.200 nesse período. Por 4 anos, ele vai ter R$ 2.200 e desde 2013 não há reajuste das bolsas.